Olá, tudo bem? No livro de Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, fala assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te constituí profeta às nações. Te consagrei, te constituí profeta às nações. Se tem usado esse texto para dizer que a Bíblia proíbe aborto em qualquer fase de gestação. E tem uns salmos também, no capítulo 139, no verso 16, que ele fala que tu me viste, a minha substância ainda informe. Mas não se pode usar esse texto para falar de todas as gestações do mundo. Mesmo porque esse texto é um texto especial para pessoas especiais. É um texto especificamente para Jeremias, no caso aqui de Jeremias. Porque Deus chamou Jeremias para uma missão muito importante. Jeremias precisava ter noção da sua missão. Ele precisava saber que Deus estava com ele em qualquer momento, porque Deus o chamou, era um chamado especialmente de Deus. Então esse texto é usado especificamente para Jeremias. E ali no livro de Salmos também fala de um homem que tinha uma ligação íntima com Deus. Então esse texto não pode ser usado para dizer que a Bíblia ela proíbe aborto em qualquer fase de gestação. O único princípio bíblico que se pode falar de proibição de aborto é quando a lei disse não matarás, falando dos 10 mandamentos, está escrito não matarás. Nesse caso, o aborto seria um crime. Mas mesmo assim, não se pode usar em todas as circunstâncias, porque esse assunto do aborto é muito complicado. Cada caso é um caso diferente. Existe muito sofrimento em relação ao aborto. Existe muito sentimento de culpa. Pessoas que se sentem culpadas, pessoas que abortaram, hoje ela se sente culpada e ela vive uma vida infeliz por isso. O mais importante é a gente entender que Deus providenciou todas as coisas, que é uma providência de Deus para essa questão. Porque nós vivemos em um mundo muito imperfeito. Houve casos em que Deus ele aprovou pessoas que mentiram por causa da imperfeição do mundo. É claro que Deus ele não aprova mentira, mas a pessoa para fazer uma boa ação, eles mentiram. E Deus aprovou aquelas pessoas, como foi no caso das parteiras de Faraó, porque elas mentiram para Faraó, no caso ali dos nascimentos dos meninos hebreus, para elas não matar as crianças, elas mentiram para Faraó. E Deus foi favorável às parteiras. Deus foi favorável à prostituta Raabe, quando ela mentiu em relação aos espias, ali na terra ali de Canaã, na cidade de Jericó. Então Deus foi favorável, inclusive salvou a vida de Raabe por isso. Então isso acontece não é porque Deus aprova a mentira, é por causa do mundo imperfeito que nós vivemos. Então em muitos casos de aborto, não se pode considerar todos os casos da mesma forma, por causa dessa imperfeição. Então, o aborto não seria errado em todos os casos, por causa do mundo que nós estamos vivendo. É importante também a gente notar, a gente entender que Deus providenciou uma solução para a questão do aborto em todas as circunstâncias. No caso onde a pessoa se sente culpada, ela tem sentimento de culpa, Deus também já providenciou uma saída. Nesse caso, foi Jesus que veio para tirar a culpa de todas as pessoas. Porque às vezes a pessoa fez isso num momento de muita pressão, num momento que ela não tinha muito conhecimento de Deus. Então depois que ela tem esse conhecimento de Deus, esse sentimento de culpa é tirado. Porque Deus, ele amou todas as pessoas. E Jesus veio ao mundo para nos libertar do pecado, nos libertar desse sentimento de culpa. Ele veio para nos perdoar, nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance.
Então não se pode dizer que aborto é pecado, pronto, acabou, não é por aí. E por outro lado também existe a saída que Deus providenciou para todas as pessoas. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, em qualquer circunstância, a pessoa pode ter feito o que for. Se ele crê em Jesus, se entregar a vida na mão de Jesus, ele é liberto. Então Deus, sabendo de todas essas coisas, Deus tem a providência para tudo isso. Meu